Quando Cristóvão Colombo passou por esta parte da América Central em 1502, encontrou um povo adornado de ouro. Mais tarde, os europeus deram a este lugar o nome de Costa Rica, a Costa Rica. Mas o interesse inicial deles por essas terras, ao contrário de outras partes da América Central, foi passageiro. E até a virada do século XX, os arqueólogos também ignoraram esta parte do mundo. E, no entanto, escondido aqui por séculos, havia um verdadeiro tesouro de arte antiga e uma história de sociedades poderosas e independentes. Esta era uma terra de misteriosas e antigas esferas de pedra, com vastos assentamentos que se espalhavam por vales tropicais e se agarravam às encostas de montanhas imponentes e majestosas. E, nessa paisagem espetacular e verdadeiramente vibrante, entre vulcões imponentes e rios caudalosos, entre oceanos vastos e continentes diversos, as pessoas criaram arte e arquitetura de uma complexidade verdadeiramente impressionante. Quem eram essas pessoas que Colombo viu cobertas de ouro dos pés à cabeça? Por que seus elaborados assentamentos foram abandonados e o que eles deixaram para trás? Meu nome é Jago Cooper. Sou especialista em arqueologia das Américas. Nesta série, vou explorar a fascinante ascensão e a subsequente queda de civilizações esquecidas, desde os mares cristalinos do Caribe até as pirâmides mais impressionantes do Novo Mundo, passando pelos vulcões fumegantes da Costa Rica e descendo as profundezas das cavernas do centro do México, revelando seus segredos e legados perdidos. Vou seguir os passos desses antigos povos para revelar seus segredos, desenterrar as culturas impressionantes que floresceram em meio a algumas das paisagens mais dramáticas do mundo. E poucas paisagens são mais dramáticas do que a Costa Rica, onde, há 1000 anos, povos esquecidos lutaram contra os elementos para construir uma cadeia de cidades cujos vestígios serpenteiam por esta terra. Quero descobrir a história desse povo. Descobrir por que eles surgiram, prosperaram e caíram, e por que essa história permaneceu um mistério por séculos. Grande parte da arte e arquitetura antiga da Costa Rica foi redescoberta durante o século XX. Essas descobertas nos ajudaram a identificar dezenas de assentamentos importantes, que haviam permanecido enterrados e esquecidos por centenas de anos. Os arqueólogos agruparam o sul da Costa Rica e o norte do Panamá sob o termo Chiriquí, um período que vai aproximadamente de 800 a 1500 depois de Cristo, quando uma coleção de sociedades poderosas surge. Um período de crescimento religioso, político e populacional que termina tão repentinamente quanto começou. É uma história que os arqueólogos estão apenas começando a montar. E para começar a entender a civilização da Era Chiriquí, precisamos compreender a paisagem em que eles viviam. Linda. Esta terra está espremida entre dois oceanos, com o Atlântico logo ali embaixo e o Pacífico atrás. Apenas 100 milhas entre eles, essas montanhas se erguem com esses vales e cristas íngremes. É um terreno quente, úmido e montanhoso. O clima e a paisagem se combinam para tornar este um ambiente desafiador. E a Costa Rica abriga algumas das forças mais destrutivas da natureza. Estamos justamente sobrevoando o vulcão Turrialba. É absolutamente espetacular. Você pode ver a fumaça saindo da cratera porque este vulcão ainda está muito ativo. Dá para entender por quê. Durante décadas, os historiadores acreditaram que nenhuma sociedade significativa poderia ter existido aqui. A paisagem parecia hostil demais, fragmentada demais para que grandes assentamentos prosperassem. Em vez disso, eles concentraram sua atenção no que havia em cada extremidade dessa estreita faixa de terra.
Ao norte, você encontra os Impérios Maias, e ao sul, as famosas culturas dos Andes. Mas é aqui, neste estreito istmo, escondido nesses vales, sob as copas das florestas, que encontramos uma série de cidades vibrantes esperando para serem exploradas. Nos séculos anteriores à conquista espanhola, uma série complexa e conectada de assentamentos surgiu nesta parte do mundo, desde o centro da Costa Rica até o Panamá. Eles conseguiram prosperar porque este terreno não é tão inóspito quanto parecia para os europeus. Há bastante água, e as cinzas vulcânicas criam um solo rico e fértil. Mas mesmo depois de despertar o interesse, encontrar essas cidades perdidas nessa paisagem pode ser um desafio. Em média, caem cerca de 3 metros de chuva por ano, destruindo estruturas de madeira e material orgânico. E a chuva alimenta essa vegetação tropical espetacular, que engole qualquer coisa criada pelo homem em poucos anos. Jesse, Jago, como? você bem-vindo a Rivas. Mas no coração agrícola do país, o arqueólogo Jeff Fruit e seus colegas passaram as últimas 2 décadas trabalhando em um sítio chamado Rivas. É um local onde descobrimos as primeiras pistas sobre como o povo Cherokee vivia e morria. Então, por onde devemos começar? Por que não? Então, este reminho sítio? Estamos em cima. Pessoas morando aqui? Sim, parece que eles aproveitaram alguns dos círculos de pedra aqui e construíram bem em cima deles. Então, algumas dessas paredes, as pedras são partes do sítio. O mundo moderno pode estar avançando sobre as ruínas antigas de Rivas, mas cerca de 700 anos depois de ter sido abandonado, o contorno de um assentamento ainda é visível. Consiste principalmente em círculos de pedra que variam de cerca de 10 metros de diâmetro até cerca de 30 metros de diâmetro. Isso aqui parece, é aquele ali, tipo, vindo por aqui? Sim. E eles parecem quase como se fossem plataformas perfeitamente niveladas, com uma superfície muito plana e uniforme, dando a impressão de serem estruturas bem estáveis. Você acha que isso foi nivelado por humanos ou eles só aproveitaram naturalmente plano? Parece que modificavam a paisagem natural. Então, ao subir de um terraço para o outro, terraços naturais moveram as pedras para as posições que funcionavam para eles. E onde estamos aqui? O que você acha que essa plataforma de pedra está nos dizendo? Este é provavelmente um dos cerca de 30 círculos de pedra neste sítio. Este não é um dos maiores, mas chega perto. Este aqui tem cerca de 20 metros de diâmetro e é construído com esses grandes blocos de pedra. Essas pedras movidas para essas posições. Este espaço coberto. Então, se estivéssemos aqui por volta do ano 1000 depois de Cristo, estaríamos dentro de uma dessas grandes estruturas cônicas. As evidências sugerem que Rivas era composta por essas estruturas, residências, durante séculos. Essas famílias cultivavam milho e outras culturas para subsistência. Mas Jeff acredita que, em um determinado momento da era Cherokee, Rivas passou por uma mudança substancial. Um conjunto de casas foi transformado em um importante local religioso, que tinha uma aparência muito diferente. Eles reconstruíram completamente o local, e isso envolveu a construção da principal arquitetura monumental nesse eixo central. O eixo central era composto por praças, esses círculos de pedra, degraus, escadarias, passagens elevadas, tudo disposto sequencialmente para conduzir as pessoas de uma extremidade do sítio, atravessando, até finalmente chegar ao Panteão de la Reina, lá em cima. Provavelmente havia especialistas cerimoniais, especialistas funerários, chefes, sacerdotes, todos eles ajudando a controlar as atividades e a guiar os participantes. Isso me parece realmente importante. Rivas foi completamente reconstruída, as casas foram substituídas por grandes praças. E as estradas processionais transformaram Rivas de uma aldeia em um local de peregrinação.
A estrada principal levava as pessoas a um cemitério no topo da colina chamado Panteão de la Reina, o Panteão da Rainha, que já foi um dos maiores cemitérios da região. E talvez uma resposta para o mistério dessa transformação possa ser encontrada na maneira como os Chiriquí tratavam seus mortos. 1000 anos atrás, as procissões por Ribas teriam terminado em cemitérios aqui. Em uma bem ali. Onde? Ok, legal, lá. Então aquela coisa ali... Aí está, o topo de um. Então, como você acha que essas coisas estariam ao redor do túmulo? Pelo que podemos, eles não marcaram sepulturas individuais, grupos de sepulturas. Certo. E da maneira como o cemitério era organizado, os membros falecidos de uma mesma família eram enterrados uns dos outros. Parece que eles realmente homenageavam esses indivíduos e, quando morriam, eram enterrados com seus familiares falecidos. Os corpos enterrados aqui já desapareceram há muito tempo, foram devorados pelo solo tropical. E, infelizmente, mãos humanas esvaziaram os túmulos de artefatos valiosos, pistas vitais sobre a vida Cherokee. Você pode ver, se olhar ao redor, todas essas marcas no solo são túmulos saqueados, ou lugares onde saqueadores achavam que havia túmulos. É possível definir os limites desses cemitérios com precisão observando onde estão esses buracos. Mas podemos imaginar o que os saqueadores estavam procurando. Ouro. Dizem que saíam quilos de ouro deste sítio todos os dias, durante meses. Os saqueadores provavelmente passaram por aqui de forma sistemática, tentando encontrar os túmulos, desenterrando-os, cavando túneis para os que estavam ao lado. E então retirar o ouro. Embora seja doloroso perder tanto do tesouro de Ribas, não é surpreendente. 1. O ouro é o símbolo máximo de riqueza e poder. E porque eles colocaram tanto ouro nos túmulos de seus ancestrais, talvez isso tivesse um significado semelhante para o povo Cherokee. Eles certamente o usavam como um emblema de autoridade entre certas figuras. Sabemos que os chefes geralmente possuíam grandes quantidades de ouro. Outros indivíduos de alto status, elites, provavelmente usavam muito ouro. Provavelmente muitos plebeus não tinham acesso ao ouro. Então era uma daquelas formas de definir quem mandava e quem não mandava. O ouro nesses sítios nos dá algumas pistas sobre a estrutura da sociedade Cherokee, mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas. O que mais me intriga sobre esse mundo oculto em Ribas é a mudança repentina que ocorre aqui, a metamorfose inexplicável de um assentamento residencial para o que parece ser um lugar de peregrinação. Foi uma grande mudança na forma como os Cherokees organizavam seu assentamento, o que, por sua vez, teria mudado a maneira como viviam suas vidas. Caminhar por um sítio como este me ajuda a visualizar a paisagem, a entender a vida das pessoas que moravam aqui. Há muito mais acontecendo nesta parte do mundo do que se pensava por muito tempo. O que está por trás dessa mudança rápida em Rivas por volta do ano 900 depois de Cristo? E qual é a motivação por trás dessa grande fase de construção? Será essa a resposta? Está conectada às grandes quantidades de ouro que saem do cemitério no topo da colina? O Museu Nacional, em São José, guarda muitos dos artefatos pré-colombianos da Costa Rica. Vim aqui para conversar com Mirna Ribas, que gerencia as coleções, para descobrir se esses objetos podem ajudar a explicar o que aconteceu em Rivas. É claro que há muito ouro nas lojas aqui, mas, curiosamente, também há artefatos de uma fonte diferente, jade. Esse tipo de peça é típico. Então você... Tenho esse machado com esse formato, esse. Coisinha. Exatamente, eles também o chamam de machado de Deus. Essas peças de joalheria são feitas de jadeíta, uma forma da pedra preciosa jade. Evidências sugerem que, antes do ouro, o jade era o material precioso preferido pelas pessoas desta região. Essas belas representações de animais, pássaros e deuses simbolizavam a agricultura, a vitalidade, o poder da própria vida.
Ainda não encontramos uma grande fonte de jadeíta na Costa Rica, mas sabemos que ela era extraída na atual Guatemala, a mais de 800 quilômetros ao norte. E sabemos que o uso do jade floresceu no Império Maia. Esse é um fato surpreendentemente importante. Se os Cherokee estavam importando jade das sociedades ao norte, eles também estavam formando outras conexões, provavelmente trocando não só mercadorias, mas também ideias e costumes. Portanto, enquanto o jade era utilizado, os Cherokee estavam claramente em contato e trocando influências com seus vizinhos do norte. Você pode ver aqui que é a iconografia do norte da região. Por que aqui você tem esta peça que parece uma coisinha maia? Não, isso com certeza. Existem outros estilos desenvolvidos localmente, típicos da Costa Rica. Não podemos dizer se é comércio ou como chegou, mas o ponto é que existe um certo tipo de relação documentada, e isso é evidenciado pela própria peça. E até mesmo, digamos, não só existe um comércio do norte para o sul, mas também do sul para o norte. Mas por volta do ano 700 d.C., algo estranho aconteceu na Costa Rica. As pessoas pararam de usar jade e começaram a usar ouro. A rusticidade do jade foi substituída por um trabalho em ouro fino e delicado, que eu já vi muitas vezes antes, não ao norte, mas ao sul, a mais de 960 quilômetros de distância, nos Andes. Essas pequenas figuras xamânicas sugerem o desenvolvimento de uma cultura religiosa, diferente daquela dos artefatos de jade. Elas indicam que a fé religiosa está ligada não apenas ao espiritual, vimos que nos túmulos acima de ribas, o ouro estava associado ao poder. E é provável que o ouro fosse controlado e usado pelos líderes daquela sociedade. Assim, o ouro tinha um papel político e também um papel religioso, conferindo tanto status na comunidade quanto conexões religiosas importantes. Existem dois tipos de valores: hierarquia e o conhecimento do xamã, um indivíduo importante no seu grupo. A transição da jade para o ouro é fundamental para entender como o mundo Cherokee mudou. Se a presença da jade significava influência do norte, então a crescente importância do ouro sugere que as influências agora haviam mudado de direção. O que nos traz de volta ao nosso tema das conexões. Porque, à medida que a jade começa a desaparecer aqui, sabemos que, ao norte, as grandes cidades-estado maias estão em declínio. Então, será que, com as rotas comerciais para o norte sendo interrompidas, o povo daqui passou a olhar para o sul, onde as culturas dominantes valorizavam o ouro? E, se isso aconteceu, o que isso nos diz sobre a vida das pessoas da Era Dourada Cherokee? Como a mudança de atenção do norte para o sul os transformaria? Como eles viviam e no que acreditavam? Em 1872, a precursora da American United Fruit Company construiu uma linha ferroviária ligando os portos costeiros ao interior, para escoar sua produção de bananas para o mercado. Mas, durante a construção da ferrovia, um dos trabalhadores encontrou objetos incomuns na vegetação. Por puro acaso, o maior exportador de bananas do país havia tropeçado em uma cidade perdida, ainda mais importante do que Rivas.
A pista eram 30 belíssimas peças de ouro. Hoje, o antigo assentamento perdido de Las Mercedes é administrado pela Universidade AF. Ricardo. Olá. Como vai? E tem sido amplamente estudado por Ricardo Vastes, do Museu Nacional. Bem, é ali o lugar? Sim, é deste lado. Então este é o corte que atravessa um dos edifícios? Este é exatamente um dos edifícios, e este é o corte de um trilho de bonde para bananas. E esta é a extensão do sítio olhando para o... Certo? Exatamente. Estamos na parte mais ao norte do núcleo arquitetônico. Sim, se você olhar para o relevo do sítio, há bastante montículos. Tem um ali e tem outro aqui. Então, até onde esses montículos se espalham pelo... São 11 hectares. O núcleo arquitetônico abrange 11 hectares. Enorme. Las Mercedes nos oferece uma oportunidade de confirmar a teoria de que uma mudança de influências ajudou a iniciar a transformação em Rivas. E faz exatamente isso. Parece que, assim como Rivas, Las Mercedes passou por grandes mudanças logo após o declínio do comércio. A arquitetura monumental que podemos ver agora começou por volta de 900 depois de Cristo e continuou por cerca de 3 ou 4 séculos. Apenas cerca de 7,5% do sítio é ocupado pelo que chamamos de áreas cobertas, ou seja, estruturas que se qualificam como residências. Nesse caso, ao pensar sobre esse sítio, não pensamos em uma grande cidade com complexos residenciais, mas em um espaço que reúne pessoas da região em diferentes momentos para encontrarem. E o que fazem quando vêm aqui? Uma coisa que sabemos é que agora estamos encontrando alguns locais de reunião, como praças, que são integradas ao complexo administrativo. Essas praças é muito interessante porque elas também são pavimentadas. Isso significa que havia bastante gente entrando nas praças. Las Mercedes parece ter sido um assentamento importante, onde as pessoas se reuniam para celebrar eventos importantes. E embora também tenha havido saques aqui, milhares de artefatos foram recuperados do sítio e da área ao redor. Que tipo de artefatos estavam sendo encontrados? Bem, ouro, artefatos de jade, artefatos cerâmicos. Mas talvez o tipo de artefato mais impressionante sejam as obras em pedra. E também belas estátuas, algumas delas em tamanho humano. Ou seja, o local estava repleto de esculturas públicas. Quero dizer, esculturas que decoravam o local. O que você acha que esses artefatos vão nos dizer sobre o tipo de sítio? Se você caminhar por essa vegetação, verá grandes esculturas de pedra. O que isso diz sobre as pessoas que vivem aqui? Certo. Quer dizer, parece que eles estavam tentando impressionar as pessoas que entravam no site. E não só com as esculturas, mas também com a arquitetura. E eles queriam causar essa impressão psicológica nos visitantes. Ao lado das praças, onde centenas de pessoas já se reuniram, ficava a maior casa do assentamento. Essa era a casa do chefe, e estava no coração da vida pública em Las Mercedes. Esta é a área. Acreditamos que aqui seja o verdadeiro coração do centro administrativo. Aquela área ali era onde ficava o principal monte. E tudo isso se relaciona com algumas importantes observações feitas pelos exploradores espanhóis, onde eles dizem que a casa do chefe era uma casa muito alta, a residência principal, de grande destaque. Drake time igual 0.5S. E também, esse era o seu escritório, seus aposentos administrativos. E bem ao lado, havia outra casa semelhante que era para sua família, onde viviam seus filhos, filhas e esposas. Mesmo séculos depois de ter sido abandonado, ainda é possível sentir que este era o centro de Las Mercedes. Muitas das estátuas mais grandiosas foram encontradas espalhadas por aqui. E há indícios tentadoramente ambíguos de quão dramático esse lugar teria sido. Há uma depressão aqui, uma bela parede circular, semicircular, espalhada por aí. Qual você acha que teria sido o papel dessa depressão diante daquele homem? Começamos com duas hipóteses. A primeira era uma praça submersa que era pavimentada, e é por isso que está tão molhada.
e a segunda é que era um espelho d'água. Agora estamos inclinando mais para a segunda hipótese, de que era um espelho d'água, porque toda a área ao redor é pavimentada, que desce em direção à praça. Isso significa que ela coletava água da chuva, e a levava para a praça. E isso é realmente interessante, porque refletiria o que era a casa principal, de certa forma. Mas visualmente, teria sido muito dominante. Se você tem essa grande estrutura de casa no topo desse grande monte, e está caminhando e se aproximando dela através de um espelho d'água, toda a vista teria sido bastante dramática. Para mim, está muito claro que o local era dominado pela figura política. Estou começando a entender como esses assentamentos eram organizados. Não é só o ouro ou as estátuas, é a forma como as pessoas manipularam a própria paisagem, criando um espelho d'água em frente à casa do chefe para enfatizar a importância da moradia e do indivíduo que está dentro dela. A intenção era não deixar dúvidas para ninguém. Ninguém poderia duvidar de que o chefe estava no centro do poder político aqui. E isso implica também poder religioso. Mas algo mais me chama a atenção. As praças sugerem que Las Mercedes foi projetada para ser vista, para ser visitada por pessoas dos vales ao redor e de lugares ainda mais distantes. Isso significava que as pessoas vinham aqui para visitar. E na extremidade do sítio, Ricardo e sua equipe descobriram como esses visitantes eram atraídos para cá. Então, aqui embaixo fica a estrada, certo? Sim, este é exatamente o final de uma das duas estradas que levam a Las Mercedes. E até onde vai essa estrada? Quão longe fica Mercedes ao longo da estrada? São exatamente 1.700 metros daqui, de acordo com o mapa. Esse amontoado aparentemente aleatório de pedras já foi uma estrada, com 7 metros de largura, meticulosamente construída, usando milhares de pedras extraídas de rios próximos. Elas são quase como caminhos de procissão entre os sítios. Correto. Então, quando você se aproxima de um sítio, começa a caminhar por ele meio que sente um clima de expectativa e chegada. É exatamente isso que achamos que eles são. Essa era a função que eles tinham, sim, mas elas também são apenas entradas formalizadas nos locais. Sim, eles trabalham para controlar o acesso ao site. Essas estradas foram abertas na floresta desta região. Elas teriam sido usadas para conectar assentamentos que, de outra forma, estariam isolados uns dos outros pela paisagem tropical. E uma grande via como esta, surgindo da floresta à medida que as pessoas se aproximavam de Las Mercedes, mostra o quão importante era esse local. As implicações dessa estrada são profundas, porque ela exige trabalho árduo, trabalho que precisa ser controlado e coordenado por alguém, uma hierarquia política. E o propósito dessas estradas é conectar, tanto de forma prática quanto ideológica, as comunidades, o que sugere comércio, interação, uma rede interligada de sítios semelhantes ou talvez maiores que Las Mercedes, escondidos em algum lugar nesses vales. Mas encontrar essas outras comunidades nessa paisagem é difícil e árduo. Às vezes, um rio funciona melhor do que uma estrada. É vindo a vales remotos como este que você se lembra de quão extremo pode ser esta parte do mundo. É uma terra cheia de perigos ambientais, terremotos, vulcões, enchentes, deslizamentos de terra. Mas é essa capacidade de controlar o ambiente, de aproveitar seu poder, que exige grande habilidade. E isso é fundamental para entender como as cidades surgem aqui. O mundo natural desempenhava um papel central na vida pré-colombiana.
Para prosperar, as cidades precisavam ser construídas em harmonia com a paisagem, acompanhando os contornos das colinas e se protegendo contra o poder destrutivo do fogo e da água. Água. A água é fundamental para entender as paisagens aqui na Costa Rica. Ela despenca pelas encostas íngremes dos vulcões e escoa por rios furiosos como este aqui. É isso que torna a paisagem tão exuberante e fornece tanta comida. Mas também é perigosa. As enchentes são comuns, e elas podem varrer vilarejos e assentamentos num instante. Mas além de fornecer terras férteis, os rios têm outra função. As redes de rios conectam as pessoas e, por isso, são essenciais para o comércio e a comunicação dos Cherokee. Não é coincidência que muitos assentamentos tenham sido construídos onde os rios se encontram. E aqui, entre dois rios e nas encostas de um vulcão ativo, encontramos nosso maior assentamento até agora. É o maior exemplo da capacidade desse povo de dominar o ambiente natural desafiador em que vivem. Este é Guaiabo de Turrialba, um sítio que já abrigou vários milhares de habitantes e provavelmente dominava a vida nestes vales exuberantes há 1000 anos. Os arqueólogos descobriram apenas uma parte deste sítio. Grande parte dele ainda está sob a floresta. Mas o que podemos ver é um assentamento altamente desenvolvido, altamente organizado e poderoso, que prosperou por centenas de anos. Desde que as escavações controladas começaram aqui na década de 1960, os arqueólogos já descobriram dezenas de montes. Assim como os círculos de pedra de Ribas, estes teriam sido as fundações de grandes casas. E assim como em Ribas e Las Mercedes, há mais do que casas. Neste caso, foram descobertas amplas praças, estradas e até aquedutos funcionais. Guaiabo é o exemplo mais claro de quão impressionantes os assentamentos na Costa Rica se tornaram nos séculos antes da chegada dos europeus. Maurício Murilo estudou e escreveu sobre a história de Guaiabo. Ele acredita que aqui, novamente, a arquitetura mais significativa foi concluída em um curto período no final do primeiro milênio. O sítio foi ocupado, pelo que parece, de forma contínua. Por volta de 900 a 1100 depois de Cristo. Ainda era habitado, ao que tudo indica, de forma contínua, até talvez pouco antes da conquista espanhola. Há uma genialidade nessa arquitetura. Guaiabo fica a mais de 1000 metros acima do nível do mar, nas encostas do vulcão Turrialba. É encharcado por 3 metros de chuva todos os anos, e, no entanto, as pessoas que o construíram conseguiram usar este ambiente natural pouco promissor para o seu próprio benefício. Vontade. A construção dos porões das casas, que são esses montes onde estamos atualmente, ajudam as casas a não alaidam. Além de proteger contra inundações, as pessoas que construíram Guaiabo aproveitaram o fluxo natural da água pela paisagem. Quando as nuvens se dissipavam sobre o vulcão, a água da chuva era capturada por uma série de aquedutos e então direcionada para tanques comunitários para beber, tomar banho e fins rituais. Tudo em Guaiabo é em uma escala maior comparado ao que vi até agora, mas as semelhanças são evidentes. Esta estrada se estende profundamente pela floresta, assim como em Las Mercedes. Você pode ver como ela controlava o acesso ao local, canalizando as pessoas para o centro. Uma estrada central como a de Arribas, que conduzia procissões religiosas até o Pantelão de Larena. E a construção de um assentamento tão complexo sugere um nível significativo de controle político.
A construção deve ter sido liderada por certas pessoas com um determinado status, diferente do restante da comunidade. Portanto, provavelmente estaríamos falando sobre o surgimento de uma sociedade cacical. Uma sociedade. Ocupando o topo de um grupo de elite de cidadãos proeminentes e comandando a lealdade e o trabalho dedicado e a devoção das pessoas de milhas e milhas ao redor, estendendo-se por uma vasta e imensa área em todas as direções, cobrindo uma extensão considerável e abrangente, alcançando horizontes distantes e se espalhando por uma grande distância. Ainda não sabemos exatamente, mas se olharmos atentamente para a vasta extensão das estradas pré-colombianas, provavelmente estamos falando de algumas boas dezenas de quilômetros ao redor, ou até mais. Mas não era apenas o controle político que o cacique exercia. Podemos ver um projeto que sugere que o cacique controlava a própria natureza, desde o vulcão ardente acima até a água corrente abaixo. No meio desta praça está este impressionante monte construído em pedra. Esta teria sido a residência do cacique, e no topo haveria uma estrutura de madeira com um telhado cônico de palha. O que eu realmente gosto nesse monte é que ele aproveita ao máximo a paisagem. A procissão de entrada teria subido até aqui. E ao ver a casa do cacique, emoldurada pelo vulcão Torre Alba ao fundo, realmente transmite uma sensação de poder e domínio da paisagem ao cacique que está dentro. E assim como em Las Mercedes, a água parece ter sido canalizada para essas piscinas rasas em frente a esta residência. Deve ter sido uma visão impressionante para qualquer visitante de Guaiabo. A estrada Largos levava diretamente até este ponto, bem na frente deles. A casa do cacique, refletida em uma grande piscina de água. Atrás da casa, o vulcão em erupção, a força mais poderosa do mundo natural. A construção humana e o mundo natural, combinados para enfatizar o poder do cacique e de seus aliados. Nos 3 sítios que visitei, houve uma transformação rápida. Mais ou menos na época em que o jade acabou e o ouro começou a dominar. Não podemos dizer que só o ouro explica as mudanças, mas estou convencido de que ele faz parte da resposta. Isso me faz pensar em quais outros desenvolvimentos estão associados ao ouro. Todos os sítios que visitei na Costa Rica até agora parecem ter passado por mudanças significativas mais ou menos na mesma época, no final do 1º milênio, depois de Cristo. E isso geralmente envolvia um período de expansão e crescimento. Politicamente, é um cenário de cidades sendo controladas por caciques, e a religião sempre desempenha um papel fundamental em cada sítio. Esse período de crescimento dramático sempre parece estar associado à chegada do ouro, e se for esse o caso, então a próxima pergunta tem que ser: de onde veio esse ouro? Por séculos, garimpeiros se dirigiram ao sul da Costa Rica para garimpar ouro nos rios que desaguam no Oceano Pacífico. Mais de 90% do ouro dos museus de São José vem dessa parte do país, e é para lá que estou indo agora. De vez em quando, pepitas de ouro do tamanho de ovos foram levadas pelas águas dos rios e córregos que cruzam o sul da Costa Rica, tornando essa região uma grande fonte de ouro. E fazendo dela uma importante ponte entre a Costa Rica e as culturas do sul. Arqueólogos acreditam que pessoas do sul, que já cultuavam o ouro, subiram a costa do Pacífico em busca de novas fontes. E para negociar com o povo daqui. E um dos postos comerciais mais importantes ficava na foz do Delta do Dique, na Isla del Cano. Essa ilha era um posto de comércio de ouro, mas essa cultura do ouro não surgiu aqui de forma espontânea. Ela se desenvolveu com influências de lugares mais distantes, quase certamente vindas daquela costa, onde estavam surgindo as grandes culturas sul-americanas especializadas no trabalho com ouro.
Assim como a jade está associada a conexões com o norte, o ouro simboliza uma ligação com o sul. O ouro era central para os povos dos Andes. Para eles, era muito mais do que um simples metal. Objetos de ouro estavam associados ao poder político e à autoridade espiritual. Assim, em sociedades onde o controle do ouro era restrito a poucos, esses indivíduos exerciam um enorme poder sobre a comunidade. Foi isso que aconteceu aqui, o surgimento de chefes poderosos que governavam graças ao seu controle do ouro. Chefes que podiam comandar grandes projetos de construção e a expansão de assentamentos. Nesta ilha, onde os dois mundos se encontraram, o ouro já desapareceu há muito tempo. Mas há indícios de que uma sociedade importante realmente existiu aqui. Estas são algumas das esferas de pedra de Dickey-Seltzer. Quase 300 delas já foram encontradas, e a sua produção já atingiu o auge durante a Era Cherokee. Essas esferas não são triadas por acaso, elas são encontradas por toda a região. Que papel desempenham na vida das pessoas? O quê? Existem muitas teorias extravagantes sobre elas, de que estão alinhadas com Stonehenge, com a Ilha de Páscoa, até mesmo que fariam parte da cidade perdida de Atlântida. Tudo isso, posso afirmar com segurança, é bobagem. Mas, seja qual for o seu propósito, o esforço envolvido em sua criação é notável. Isto foi esculpido de rocha ígnea, cujos afloramentos no continente, transportada por mais de 19 quilômetros até esta ilha. Isso diz muito sobre o quão significativas essas peças de arquitetura monumental são para a sociedade, estão transportadas pela paisagem e colocadas em lugares. Hoje, essas esferas estão por toda parte no sul da Costa Rica. Em parques, em escolas, até mesmo nos jardins das pessoas. Elas se tornaram um símbolo nacional. E mais uma vez, temos que agradecer ao Humilde Banana por, inadvertidamente, revelar o passado da Costa Rica. Vimos como o povo daqui tentou viver em harmonia com a paisagem, construindo estradas, assentamentos, mas nem todas as pessoas que vieram para cá foram tão cuidadosas. Algumas, como a United Fruit Company, alteraram radicalmente a paisagem na década de 1930. Eles vieram para cá e derrubaram a grande floresta tropical que cobria o sul da Costa Rica e, no lugar, instalaram enormes plantações de banana. Mas, durante o processo de construção dessas plantações, eles descobriram centenas de esferas de pedra que haviam permanecido escondidas por mais de 400 anos. Exatamente. Francisco Corrales, do Museu Nacional, é o responsável por escavar uma dessas antigas plantações de banana. A finca Sácia é o centro da cultura de fabricação de esferas na Costa Rica. Nós as encontramos em áreas abertas, em frente a importantes residências, e também como parte de atividades em que objetos eram, de fato, quebrados. Intencionalmente, esculturas e até mesmo esferas, talvez como parte de um rito simbólico ou religioso, uma cerimônia de encerramento ou uma ruptura simbólica de um elemento. Então, estamos vendo que o uso foi bastante variado por um longo Ao longo do tempo em uma região muito ampla, apresentando-se como estruturas perfeitamente esféricas, com uma simetria notável, uma forma impecável e uma regularidade geométrica que as torna verdadeiramente admiráveis. Algumas têm um acabamento liso e polido, conseguido ao esfregar areia sobre a superfície. O que temos observado é que o tamanho e o acabamento têm muito a ver com a importância do local. Quanto mais importante é o local, maior e melhor acabada tende a ser a esfera. Você Acha que a esfera é um elemento de identidade? Esse grupo adota esse elemento como sua identidade distintiva. Outras sociedades são distinguidas por grandes cabeças dos olmecas, ou elementos piramidais,
Esta sociedade escolheu este elemento. Séculos de chuva e inundações cobriram este sítio com camadas profundas de sedimento, deixando grande parte do que existia aqui quase invisível hoje em dia. Mas Francisco e seus colegas acreditam que há muito mais a ser descoberto sob essas bananeiras. Então, qual é o tamanho deste lugar? Este local faz parte de um assentamento muito extenso que podia atingir até 200 hectares de extensão, com diferentes focos, onde encontramos uma espécie de centros de poder com estruturas altas, que eram as bases de grandes casas onde viviam as principais pessoas. E nas áreas abertas desses assentamentos, foram colocadas fileiras de esferas de pedra de diferentes tamanhos. Líderes. Este local pode ser ainda maior que Guaibo, um enorme assentamento que pode muito bem ter dominado esta paisagem há 1000 anos. E embora as esferas sejam exclusivas do sul, a sociedade que as criou parece semelhante aos assentamentos que visitei mais ao norte, sociedades nas quais a posição social era importante. Em que o poder político e religioso estava concentrado nas mãos de alguns indivíduos importantes. Havia uma estratificação social muito típica do nível organizacional. Cacique, onde há um líder. O cacique ou chefe, há um líder religioso, chamado de xamã. O cacique coberto de ouro, saindo com um traje, música, xixa, esse som, e lá estão as esferas. As atividades são realizadas em um espaço delimitado por essas esferas que transmitem poder. Eu gosto porque tem uma comparação com Guaiabo. Porque eles têm as calçadas deles que são grandes e que vêm aqui. Eles têm outra forma de grande. Exatamente. São sociedades com um nível de organização semelhante, mas a configuração particular é diferente. Mas o final é o mesmo, certo? Pessoas poderosas vivem aqui. E você tem que mostrar sua subordinação no momento de entrada a ponto, e estes são os exemplos materiais e tangíveis que servem para demonstrar de forma clara, inequívoca e contundente o poder e a influência consideráveis que eles possuem e exercem. E, apesar de todas as diferenças aparentes e superficiais, as semelhanças fundamentais, notáveis e intrínsecas entre eles são ainda assim evidentes, inegáveis e surpreendentes. Aqui, assim como mais ao norte, o cacique e seus aliados usavam arquitetura impressionante, estradas e estátuas para enfatizar seu poder. E em Finquersace, você pode ter uma ideia de quão poderoso era o cacique local quando considera o esforço necessário para construir esta cidade de esferas. É uma cavalgada de 2 horas montanha adentro nas profundezas das montanhas Talamanca até o local. Arqueólogos acreditam que esferas começaram a existência. Esta esfera não era para permanecer aqui. Ela foi abandonada, inacabada. Ela foi talhada a partir de um dos enormes blocos de pedra que cobrem esta floresta, transformando este lugar em uma pedreira. E se está a pedreira, então mover essas esferas até o local definitivo deve ter sido uma tarefa realmente gigantesca. Fonte da matéria-prima fica a uma distância, às vezes grande, do destino final. Na verdade, a maior quantidade de esferas está na zona mais baixa, na planície de Ljubljana, a 4 a 10 quilômetros. Entre aqui o vale muito abaixo há rios, ravinas e encostas íngremes cobertas por vegetação densa e natural. Portanto, mover esferas como esta, muitas pesando várias toneladas, até o vale, só poderia ter sido feito por uma sociedade altamente organizada. É preciso imaginar uma sociedade que já possuía um sistema de castas e, portanto, havia um mandato, mecanismos coercitivos. Por métodos religiosos ou pela força, as pessoas fariam isso. Temos que pensar na preparação prévia do caminho
e no uso de troncos, cipós, cordas, para arrastar a esfera pela paisagem. Mas uma boa imagem é quando se faz uma canoa, corta-se uma árvore e a prepara para levá-la até o rio. E, claro, há pessoas ajudando com comida, dando incentivo com água. Isso tem implicações profundas para o nosso entendimento sobre o modo de vida dos povos indígenas na Costa Rica. As esferas demonstravam poder. Primeiro, o poder sobre a natureza para produzi-las. E, em segundo lugar, o poder necessário para movê-las fisicamente pela paisagem. E tudo isso gira em torno do poder do cacique. Quem era capaz de comandar essa produção incrível? E quem teria as maiores e mais impressionantes esferas colocadas em frente à sua casa? Olhando para as esferas, não consigo deixar de ver uma sociedade complexa, inventiva e significativa por trás dela. Assim como em Rivas, Guaiaba e Las Mercedes, há uma explosão de construções e arte mais ou menos na mesma época. Quando o ouro se torna o material dominante na região e o modo de vida das pessoas passa a ser mais hierárquico, centrado em posição, status e poder. Mas quando os europeus chegam, eles não encontram um povo harmonioso e próspero. Eles encontram um mundo em guerra. No século XVI, relatos espanhóis sobre guerras indígenas brutais nesta parte do mundo eram comuns. Um desses relatos descreve estradas cobertas por centenas de cabeças humanas decepadas. E essa é uma das grandes questões não resolvidas da era Chiriquí na Costa Rica. O que aconteceu? O que causou essa guerra? E por que, quando os espanhóis chegaram no início do século XVI, encontraram tantos desses assentamentos em declínio ou completamente abandonados? Uma pista pode estar escondida nas profundezas das montanhas do sul da Costa Rica. Após a chegada dos espanhóis, sabemos que os povos indígenas recuaram para cá, para as remotas montanhas de Talamanca, próximas à atual fronteira com o Panamá. Embora não possamos identificar os descendentes diretos do povo da era Cherokee, sabemos que essas populações indígenas conseguiram preservar suas crenças, costumes e práticas por centenas de anos. Bom, obrigado, Jesus. As pessoas que vivem aqui hoje são conhecidas como Bribri. 15 mil vivem em comunidades espalhadas ao longo da fronteira com o Panamá. Por muitos anos, eles existiram à margem, como um lembrete do passado pré-colombiano da Costa Rica, mas sem parte de história. Me disseram que eu ia morrer. Me disseram que eu ia morrer. O prefeito Leandro é um líder comunitário bribri local. Como um xamã dos tempos antigos, ele é responsável pela saúde das pessoas que vivem aqui. E hoje, ele me convidou para entrar em seu consultório. Então, o bebê tem 7 meses e se chama Asley. E é isso, a mãe dela trouxe aqui porque ela está com Paula. E agora o velho Leandro está começando a preparar algumas plantas para tentar melhorar e resolver o problema. Então, o velho Leandro está tostando essas folhas e depois passando as sobre a Asley, a bebezinha. Eu não entendo exatamente como esse tratamento está ajudando a pequena Asley. Mas a atitude de Leandro em relação às causas das doenças é algo que existe entre os Bribri há centenas de... Formei-me, anos.
Então, há um conceito interessante sobre de onde vêm essas doenças. Elas são descritas como sendo estranhos que vêm de longe, e quando visitam o corpo, trazem consigo a doença e o vômito, e por isso, uma grande parte dessa cerimônia é sobre purificação, para expulsar esse estranho e mandá-lo para longe da aldeia. Se as pessoas acreditam que a doença é trazida de fora para a aldeia, então duas coisas podem ocorrer. Qualquer. Você pode cortar o contato com seus vizinhos, levando sua comunidade ao isolamento e ao declínio. Ou você retalia contra o ataque. Então isso poderia ter sido a causa do conflito que os espanhóis presenciaram? Leandro culpa os espanhóis por trazerem doenças e discórdia ao mundo. Mas salve Carminique, um grande e caloroso salve para você, com os nossos melhores cumprimentos. Há outra possibilidade de que o próprio sucesso da era Cherokee tenha semeado as sementes de sua própria queda. À medida que as pessoas se tornaram mais hábeis em dominar o ambiente tropical, as populações aumentaram e os recursos, antes abundantes, tornaram-se escassos, levando a conflitos. Não temos informações suficientes para afirmar com certeza, mas, independentemente de culparmos a competição por recursos ou doenças, podemos afirmar uma coisa com certeza. As conexões nutriram o comércio e as ideias, além de sustentar o crescimento. Quando as conexões se romperam, essas sociedades caíram. Assim, quando os espanhóis lutaram para avançar pelo interior, os grandes assentamentos já estavam em declínio ou haviam sido abandonados. Tudo o que restou foi o ouro deles. O povo daqui prosperou ao se conectar com as comunidades do norte e do sul. Mas esses laços foram rompidos. Pela primeira vez, o povo Cherokee e seus vizinhos tornam-se isolados. Com o isolamento vem a insegurança, e com a insegurança vem o conflito. Quatro séculos de chuva e a expansão sufocante da vegetação tropical obscureceram o legado da era Cherokee. Só agora conquistas substanciais estão voltando a ser vistas. As cidades dessa era eram controladas por chefes que construíram redes poderosas muito além desses vales. Essas pessoas compartilhavam ideias e comerciavam pacificamente umas com as outras por centenas de anos. O ouro foi fundamental para o crescimento e a mudança, e começamos a descobrir alguns dos restos espetaculares de suas sociedades vibrantes e prósperas. Hoje sabemos muito mais do que há apenas algumas décadas sobre esta terra incrível que antes era relativamente inexplorada do ponto de vista arqueológico. Agora conhecemos o povo da era Cherokee, como prosperaram através de suas conexões entre impérios, entre oceanos, como dominaram a força de um dos ambientes mais selvagens e desafiadores do mundo, e como produziram algumas das obras de arte e engenharia mais incomuns, belas e impressionantes das Américas.